Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar começando fresquinho pra você nesse lindo domingo de sol. Mac, tudo bem por aí? Tudo jóia, saudações cavalarianas para todo mundo que nos acompanha em mais um lindo episódio. Vamos para um assuntinho diferente hoje, né? Diferente, hoje é um PHM Séries. Nós vamos falar hoje de uma série de televisão chamada SSGB, que eu assisti através do Now da NET, mas você pode aí buscar no seu torrent preferido aí, ou se você tem net, é só ir lá no Now, botar SSGB na busca, que ela já vai aparecer para você. Todos nós sabemos os métodos alternativos pelos quais buscar esse negócio se você não tiver o Now. Exatamente. Muito bom. Mas, Mac, essa série SSGB, ela é baseada em um livro. Tá? Um livro de um sujeito chamado Lee Dayton. É um livro de 1978 contando uma história alternativa de uma vitória da Alemanha contra a Grã-Bretanha em 1940. Então é uma vitória na Batalha da Inglaterra e uma Operação Leão Marinho de grande sucesso. Exatamente. E a gente já vai explicar o que é a Operação Leão Marinho mais tarde. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre o autor, cara. Ele nasceu em Londres em 1929. Era um rapazote, um pequeno moço durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a carreira dele, ele se dedicou ao estudo de história militar e alguns thrillers, alguns outros livros e livros de culinária. Foi ilustrador de livro de culinária, fez um monte de coisa na carreira dele, hein? Ai, que beleza. E como escritor de histórias de espionagem, ele é considerado um dos 3 grandes, junto com o Ian Fleming, o cara que fez a franquia James Bond, isso aí. Que trabalhou o Ian Fleming na divisão de inteligência naval britânica. Sim. E junto com o John le Carré, cuja grande obra, para quem quer associar aí, é O Espião que Veio do Frio, que trabalhou no serviço secreto britânico nas décadas de 50 e de 60. Então todos eles têm um passado ligado aí à inteligência militar. O próprio Dayton, ele trabalhou como fotógrafo da RAF algum tempo depois da guerra. Que beleza. E uma das inspirações que despertou essa curiosidade para ele se interessar e escrever mais sobre histórias secretas foi quando ele tinha 11 anos de idade e ele tinha uma vizinha chamada Anna Volkoff. Anna Volkoff. Que beleza, que foi presa. Era vizinha de parede dele, da família dele. Ela foi presa por ela ser espiã e repassar informações para os alemães durante a guerra. Que coisa, hein? Então já tinha esse negócio pô, minha vizinha foi presa. Ela tinha cidadania russa, se não me engano. Tinha que ser, né? E repassava informação para os alemães. Então é um negócio que essa parte de espionagem, de serviço secreto faz parte da infância já do autor desde sempre. Faz parte da vida dele desde sempre. E daí vem isso aí. Ele lança o primeiro romance dele, se não me engano, em 62, que teve adaptações para o cinema, tudo depois. E o SSGB, como você falou, lançado em 1978, que é onde estoura com mais força assim, a obra do Dayton. O livro é muito bom. A gente já conhece o SSGB faz muitos anos. Desde que a gente está no CG, a gente ouviu falar desse livro. É um livro que os alemães adoram, porque tem uma derrota britânica nisso tudo, né? Então, vamos falar sobre ficção histórica, pessoal. Isso, o plot do livro é o seguinte. O livro passa mais ou menos um ano depois da rendição britânica, que acontece com a invasão da Inglaterra através da Operação Sea Lion. Tá. Né? Então os alemães... ruim na Leão Marinho. Deu ruim para os britânicos, né? Isso. Deu bom pro Hitler. Então, os alemães desembarcam na Inglaterra, conseguem conquistar Londres, tá? Ainda a Força Armada Britânica consegue ainda segurar um pouco os alemães ali em Colchester, para que os navios da Royal Navy possam escapar, com o que pudessem levar. O Churchill e o rei George VI são capturados e as reservas de ouro, as reservas estrangeiras são enviadas para o Canadá.
Perfeito. Eles conseguem. Isso daí, né, mais ou menos 1941. Então, os britânicos se rendem, o Churchill é julgado por uma corte marcial em Berlim e executado. Eita! E o rei George VI, ele é preso na Torre de Londres. A rainha Elizabeth e a Betinha e a Margaret vão para Nova Zelândia. Enquanto que o Duque de Windsor escapa para as Bahamas. E aí nós temos um contra-almirante Connolly formando um governo britânico no exílio em Washington. Certo. Meio fazendo um paralelo como aconteceu na França. Isso, um paralelo com De Gaulle, né? Que com a derrota da França foi para a Inglaterra e formou um governo provisório ali. E ele se autodeclarou líder da França. Né? Eles fazem esse paralelo aí com o contra-almirante Connolly fazendo essa declaração, só que em Washington. Né? O Hitler fez a parada da vitória em Londres. E a frota soviética marinha ganhou de presente as barras de Rosyth, Scapa Flow e Invergordon. Porra! É muito louco isso aqui. E ainda, no comecinho do filme, inclusive, fala-se do livro e da série, fala que aquele momento em 41 eles vão ter o Dia da Amizade Alemanha-Rússia. Eles vão comemorar o Dia da Amizade Alemanha-Rússia, inclusive fazendo a exumação do Karl Marx para ser levado, para ser colocado no mausoléu do Lenin lá em Moscou. O que eu acho justo, particularmente. Eu também, especialmente se, né, perderem os restos mortais desse desgraçado no meio do mar. Isso, perfeito. Então, esse é a base, tá? Esse é o ponto do livro, o plot do livro, né? Onde que se situa o livro. E o livro, e assim como a série, é a história de um superintendente da Scotland Yard, que é o superintendente Archer, onde ele está investigando um assassinato. Só que esse assassinato, ele está ligado também com a resistência britânica e com uma luta interna entre a SS e a Wehrmacht. Tá? Então é muito legal, o livro é bem legal e a série também é muito bem feita. Tá? Ela foi lançada ali em 2017, ou seja, ano passado, com 5 episódios de aproximadamente 60 minutos. Tá? Coisinha curtinha, pra quem quiser dar uma maratonada aí, matar ligeiro. Não, dá pra matar num dia tranquilamente, sem problema. A série prende você, tá? Ela prende, ela consegue prender a tua atenção. Quem faz o superintendente Archer é o Sam Riley, que é um ator britânico. Não é muito conhecido aqui por aqui. E aí tem uma jornalista americana que também é do elenco principal, que é a Kate Bosworth. A Kate Bosworth é a atriz que fez a Lois Lane naquele horroroso Retorno do Super-Homem. E aí tem outros atores britânicos e alemães, tá? É muito, muito bem feito essa série. Muito bem dirigida. A fotografia, os locais onde eles estão filmando, eles fizeram um trabalho muito bom. Ainda tem um negócio com a suposta bomba atômica, planos para bomba atômica da Alemanha. Tem, para quem gosta de teoria da conspiração, é prato cheio. É prato cheio. E aí para você, meu amiguinho, que tá ouvindo a gente e tá com uma certa interrogação na cabeça, mas o que é isso? Batalha da Inglaterra, Operação Leão Marinho? Vamos fazer um apanhado para você agora aqui. Então, setembro de 39, a Alemanha invade a Polônia. A França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, mas a invasão alemã aos Países Baixos e à França acontece só em 1940. Precisava de fôlego, aquela ideia de ir resolvendo um fronte de cada vez. Isso, exatamente. Então, a Polônia cai em algumas semanas, ali em 39, só que só vai haver uma real invasão ali em maio de 1940 contra os Países Baixos e a França. Países Baixos e França caem rapidamente, em semanas também.
a força expedicionária britânica fica presa em Dunkirk. E aí você deve se lembrar que nós tivemos um filme agora há pouco, Dunkirk, do Christopher Nolan, excelente, que fala exatamente a história de Dunkirk. Então, Dunkirk você tem as forças britânicas presas, elas conseguem ser resgatadas pela Marinha Britânica, por todos os barcos civis que existiam à disposição. Cada caiaque no canal ajudou a puxar a galera. Flutuou, vai lá buscar soldado. Era basicamente isso. Então a gente chega ali em junho de 40 com a França finalizada, a Alemanha nazista absolutamente consolidada militarmente na Europa Ocidental. E aí o que Hitler tem, ele entende que para ele conseguir ir contra a Rússia, porque esse era o principal objetivo dele, eram as grandes planícies da Rússia, as grandes reservas de grãos, o petróleo do Cáucaso, isso tudo, ele quer que a Inglaterra esteja efetivamente derrotada, ou pelo menos que se renda e que não faça qualquer tipo de oposição à Alemanha. Sim, até porque sabia que seria um trampolim para a futura entrada dos Estados Unidos, que todos sabiam na época que era uma questão de tempo. Exatamente. Sabiam que vinha o apoio, mas que era só uma questão de tempo. Apesar de todo o... Naquele momento, os Estados Unidos tinham aquela cláusula aprovada no Congresso de serem neutros, né? Essa não é a minha guerra, mas isso iria acontecer em algum momento. De qualquer maneira, esse é o ponto da história. Então, o Hitler inicia a Batalha da Inglaterra para poder destruir a Força Aérea Britânica e ter a rendição da Inglaterra, ou então ter condições de invadir a Inglaterra se necessário. E aí ele desenvolve a Operação Leão Marinho, que é a operação, que é o plano de invasão do Reino Unido pelas forças alemãs. Né? Ou seja, quase rolou, por sinal. Eu acho que nem tanto, mas a gente já fala disso. Então, o que acontece? Ele vai para a Batalha da Inglaterra, a Luftwaffe com uma força aérea imensa, impressionante, bem maior que a RAF, inclusive. E aí, essa Batalha da Inglaterra vai de julho a outubro de 1940. Tá? Então, a RAF muito menor, ela começa em dificuldades. O grande problema da RAF é repor aviões, repor pilotos, né, que vão sendo perdidos ao longo da batalha. Só que, apesar de trabalhar sem reservas, e quando a gente fala reserva, meu caro, é você ter uma ala aérea de reserva que você não usou ainda, que você possa colocar em uso, que você possa reforçar as existentes, não existia isso, não existia reserva, a RAF conseguiu se segurar. Sim. Então ela consegue segurar ali nos primeiros meses, e aí tem um pontozinho muito interessante, que é o bombardeio a Londres. Um dos aviões alemães se perde, e para não voltar com as suas bombas, solta as bombas onde é que ele tivesse. Só que ele não está vendo, ele está sobre o centro de Londres. Porque até aquele momento, eles não estavam focando áreas habitadas civis. Focavam áreas militares, focavam a parte industrial, e não efetivamente a casa das pessoas. Exato. A ideia era acabar justamente com essa questão de superioridade aérea, fazer uma invasão organizada. Né? Ter a supremacia do céu ali para poder passar pela água. Exatamente. E aí o que nós temos? Nós temos um bombardeiro alemão soltando suas bombas, ele não sabe onde ele está, não tem visibilidade, está tentando voltar para casa, só que ele solta no centro de Londres. E aí o Churchill fica putaço da vida, e 83 britânicos sobrevoam e bombardeiam Berlim. Justo, né? Eu acho justo. Lei da reciprocidade, né? Lei da reciprocidade. E aí o que nós temos é um Hitler, então, muito putaço. Por causa de um bisonho que foi soltar a bomba no lugar errado. Por causa de um bisonho, e aí o que acontece? Ele começa a mudar os objetivos dos bombardeios de um objetivo militar e industrial para um objetivo civil. E aí isso dá fôlego para a indústria britânica poder continuar repondo as perdas de aviação.
E aí acaba que a Batalha da Inglaterra se estende até outubro. E o ponto para fazer a invasão, se houvesse invasão, seria setembro, a última chance. Questões de clima, questões das marés do Canal da Mancha. O Canal da Mancha ali, para você atravessar ali, puta que eu pariu, você fica num enjoo do cacete. É foda, então imagina você sair, atravessar barcaças cheias de gente. Por mais que seja um trecho razoavelmente curto, como ali o estreito na proximidade de Dover ali, ainda assim não é tão Calais estreito assim. Calais e Dover, num dia claro, você vê o outro lado. Não é nada complicado, mas assim, não haveria como fazer. E aí, como ela acaba se estendendo até outubro, eles não cancelam, mas adiam a Operação Leão Marinho e dão por encerrada a Batalha da Inglaterra, com vitória britânica, porque os alemães não conseguiram o objetivo de acabar com a RAF e ter o controle dos céus. Então, para você ter uma ideia, a RAF perdeu 1.023 aviões entre julho e outubro de 1940. É avião pra cacete. Só a gente pensar... É avião pra cacete. E isso considerando 1.023 aviões, eu acho que todos foram caças. Todos caças. Qual a Força Aérea hoje em dia, né? E a gente pode pensar, não nas superpotências, mas... país médio aí, quantos aviões tem, quantos caças tem as forças aéreas pelo mundo aí, operacionais? Imagina. Então a gente tem 1.023 caças perdidos, eu acho. Chute meu, acho que a maioria era o quê? Mosquito? Hurricane? Não, Hurricane, né? Hurricanes, a maioria era Hurricane, dos abatidos. E a Luftwaffe, mais impressionante ainda, perdeu 1.887 aeronaves. Dessas, 873 eram caças. A Luftwaffe ficava numa merda também, porque era longe, né? Então eles chegavam pro combate praticamente sem combustível, tinha poucos minutos aí de guia. Exatamente. E não... Poucos minutos sobre a Inglaterra. Não fosse fácil para os ingleses, porque numa situação dessa, né, tenhamos compreensão. Mas era basicamente decolar, combater com tudo que podia, pousar de novo e próximo round. Exatamente. A gente vai fazer um SejaCast só de Batalha da Inglaterra. Tá? A gente não quer se estender muito aqui. Mas você imagina, meu caro ouvinte, nós estamos falando de perdas de aviões que foram repostas. Então imagine também a capacidade industrial desses dois países, focados apenas na guerra que eles precisam lutar e que eles precisam sobreviver. Né? Então a RAF perde mais de 1.020 aviões, a Luftwaffe perde mais de 1.800 aviões. O lado britânico contou com 544 militares mortos. Desses, 402 eram britânicos e a gente tem belgas, tchecos, poloneses, canadenses e neozelandeses mortos. Tinha neozelandês voando, né? Foram lutar a Batalha da Inglaterra. Opa, sim senhor, neozelandês voando. Os mortos alemães, e aí foi o que trouxe o principal motivo eu entendo, de parar a Batalha da Inglaterra, é que os alemães tiveram quase 2.700 militares mortos. Então, meu caro ouvinte, se você acha difícil repor um avião, imagina repor um tripulante treinado. Perfeitamente. Um tripulante que tem que saber o que ele tem que fazer. Tá? Então, muito complicado, foi um negócio fabuloso, essa Batalha da Inglaterra. Tudo que havia de melhor de tecnologia de aviação estava empregada ali. E ainda os britânicos fizeram algo que ninguém tinha no momento, que era um comando central de defesa. E a gente vai falar disso num SejaCast sobre Batalha da Inglaterra. Mas como acabou a Batalha da Inglaterra com a derrota alemã, não houve Operação Leão Marinho. Ela foi adiada uma ou duas vezes e daí foi efetivamente cancelada, porque aí naquele momento a Alemanha já tinha invadido a Rússia, já estava aquela putaria lá no lado leste. Exatamente. E a gente vê algumas pessoas também ainda argumentando assim, mas o próprio Adolfo nem queria fazer tanto uma guerra contra a Inglaterra, né? Queria negociar aí se não uma aliança, pelo menos uma não agressão. Ele considerava os povos irmãos. Complicado. Se você lê o chatíssimo Mein Kampf do Hitler, mas se você gosta de história militar, é uma leitura obrigatória para você entender um pouco o que passava na cabeça daquele maluco.
Ele fala da Inglaterra como um país irmão, como irmãos, né, de irmãos ali, que ele não queria efetivamente lutar contra a Inglaterra. O que ele queria era que a Inglaterra ficasse quieta no canto dela enquanto ele fazia o que ele queria. E alguns membros da própria família real britânica acreditavam nisso também, né? A gente tem o... Como é que era o nome dele? O Edward? Que abdicou para ir lá. Ele teve fazer uns chamegos. Ele teve muito contato com Hitler. E, inclusive, foi isso até interessante, que isso tá em outra série fantástica, que é The Crown, que passa no Netflix. Eu não me lembro se é na primeira ou na segunda temporada. Mostra exatamente a Rainha Elizabeth descobrindo das ligações do tio com os nazistas. Né, de que ele provavelmente, numa invasão hipotética, provavelmente ele seria colocado como monarca, né? Um monarca simpático. Eu acho que isso não está explícito, mas eu acho que meio que dá para subentender isso, tanto no livro quanto na série. Quem é que tá no comando, de fato, da Inglaterra ali? Eu acho que fica meio sutil que o Edward foi reconduzido pro trono para dar essa tocada simpática ao Adolfo aí durante o período de ocupação. Sim, exatamente. Mas, meu caro, SSGB é uma série muito legal. Se você gosta de thriller, que envolve espionagem, envolve Segunda Guerra Mundial, vale a pena assistir, ou leia o livro também. Isso, para quem gosta da leiturinha, a gente vai deixar um link aí em algum lugar, na descrição, nas redes e tal. A gente ainda não tem uma republicação recente em português, então o link vai ser do livro em inglês. Para quem dominar, pelo menos parcialmente, a língua da rainha, então tá aí o linkzinho para quem quiser adquirir. Pela Amazon, nossa querida. Beijo, Jeff Bezos. Beijo pra ti. E agora, se você quiser em português, você vai achar no Mercado Livre, estante virtual, em sebos, porque não tem publicação mais em português. Você não vai achar nas livrarias normais aí do Cultura, essas todas aí. E apesar de ser muito bem produzida, parece que a série deu uma audiência baixa. E não sei se tem previsão para uma segunda temporada, né? Não sei nem se tem espaço para uma segunda temporada. Eu não vi nenhum... Do jeito que foi amarradinho o final. Previsão eu não vi. Previsão eu não vi, né? Ela começou com uma excelente audiência. Mais de 8 milhões e meio de pessoas assistindo. E aí ela caiu e no final tinha por volta de 3 milhões e meio, 4 milhões de pessoas assistindo. Isso por uma série curtinha de 5 episódios. Mas eu não sei se vai ter... Isso, mas assim, assista, eu gostei bastante. Eu gosto muito dessas histórias alternativas, né, da Segunda Guerra Mundial. Tem também O Homem do Castelo Alto, que a gente vai falar num outro PHM Séries. E são todas histórias alternativas. Assista, se você não gostar, para no meio, não tem problema também. Mas se assistir até o fim, acho que você não vai se arrepender. Muito bom, Mac, é isso? Pro primeiro episódio, PHM Séries, eu acho que tá legal, foi uma boa dica para os nossos ouvintes aí. Já deixou o gancho, o próximo episódio será O Homem do Castelo Alto, que é outra série que tá indo pra terceira temporada já. Terceira temporada começa agora, dia 5 de outubro, no Amazon Prime. Aliás, meus queridos, não tô recebendo nada da Amazon, mas vai lá, faça o Amazon Prime, R$7,90 por mês, é uma tetinha. Eu acho que são os primeiros 6 meses, e depois eu acho que vai pra R$14,90. Ainda assim tá bem em conta, né, gente? Puta que eu pariu, tá bem em conta, dá pra assinar legal. Façam, e no próximo PHM Séries a gente fala sobre The Man in the High Castle. Beleza, Mac? Obrigado. Obrigado, Bu. Obrigado, ouvintes. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.